E aí pessoal, beleza? Vamos fazer o nosso Diário da Quarentena. Hoje é dia 11 de março, uma sexta-feira, sextou. Eu tô bem atrasado hoje, é por volta de 1h30 da tarde já. Acabou que esses dias estão uma complicação danada. Mas tá caminhando, as coisas estão caminhando. Vai dar tudo certo no final. Deixa eu tentar desviar aqui, porque não tá fácil não. Bom, desviei, mas não consegui pegar o sinal aberto. A vida é dura. Faz parte. A gente espera. Então, tá uma complicação danada, mas tá dando tudo certo. Os vídeos continuam saindo, tudo direitinho. Ontem acabou que eu não consegui fazer, também porque eu tinha um monte de coisa para acertar lá em casa. E hoje eu tô atrasado também, mas vou aproveitar e falar com vocês também sobre os assuntos lá do canal. Acho que eu consigo atravessar. Isso mesmo. 11 de março, 3h20, 13h20, 1h20 da tarde. Esse é o horário correto. Está quente para caralho aqui no Rio, calorzão, solzão. Hoje é sexta, talvez a praia esteja mais cheinha, hein? Não dá para ter certeza, mas é possível que a praia esteja mais cheinha. Vamos descobrir quando a gente chegar lá. Por favor. Bom, antes de entrar no assunto, eu agradecer ao Alexandre Porto e ao Rafael Dufra, que ajudaram a esclarecer aí alguns pontos sobre o que aconteceu no canal. Parece que teve uma turma aí que estava fazendo um fake news aí meio violento, dizendo que eu iria acabar com o Visão Libertária, que ia ser só vídeo meu no Visão Libertária agora, e esse tipo de coisa. E eles esclareceram, acabaram esclarecendo. Ok, fizeram algumas críticas a mim, não tem problema, é justo. Agora, pelo menos esclareceram um ponto que foi o que eu falei com os patrocinadores de fato, que é o que eu vou fazer de fato. Que na verdade é só passar eu a dirigir o Visão Libertária sem mais patrocinadores me ajudando. Qual que é a ideia aqui? A ideia é justamente como eu falei. Sempre foi assim, sempre fui eu dirigindo os canais todos. Quando foi meados do ano passado, a gente teve alguns encontros com patrocinadores e em algumas situações o pessoal, pô, não, vamos... O pessoal queria ajudar e coisa e tal. Eu falei, não, beleza, então tá ótimo, me ajuda, né? Me tira um pouco das tarefas de, por exemplo, escolher novos narradores, novos produtores pro canal, novos escritores, né? E daí eu dei direito a alguns patrocinadores de fazerem isso, de gerenciarem. Caralho, Peter, mano. E aí, beleza, cara? Fazer um vídeo? Tô fazendo um vídeo, vai sair no vídeo. Bom, então então os patrocinadores começaram a me ajudar, né? Começaram a eu dei direito a eles de fazer algumas coisas. E até acessar os canais mesmo, subir vídeo, esse tipo de coisa. E realmente me ajudaram muito, sou muito grato a eles e coisa e tal, desse período aí. Mas o que aconteceu foi justamente isso, né? Com um monte de patrocinadores
com uma posição que eu considero absurda, indefensável, de equivaler, de achar que o problema da Ucrânia é também o problema da Rússia. Não, não é. São coisas diferentes, não se pode equivaler isso. Então, eu decidi voltar a ser eu mesmo. E como teve gente que falou claramente sobre isso, teve outros que não falaram nada, outros falaram a favor do meu ponto de vista. Mas aí fica esse negócio, é chato, é complicado de saber quem é que falou o quê, quem é que não falou e não pensou. E no final das contas eu falei, quer saber, vamos fazer a solução mais simples, que é voltar tudo ao que estava antes. Isso significa que vai ser muito mais difícil para o pessoal eu aprovar, ter novos narradores, novos produtores, novos escritores para o Visão Libertária. Acaba sendo uma coisa mais complicada, mas porque só tem eu para fazer isso e eu nunca tenho tempo de fazer nada. Mas assim, mas não é que deixou de ser distribuído e descentralizado. Aliás, uma das críticas que me fizeram é, pô, então você não pode falar mais que é distribuído e centralizado, porque é tudo, e descentralizado, porque é tudo na sua mão. Então não é descentralizado. E essa é uma crítica que já haviam feito a mim. E eu sempre deixei claro que distribuído e descentralizado não quer dizer sem dono. Não quer dizer que não tenha eu por trás de tudo. Sempre foi assim. Mesmo quando os patrocinadores me ajudavam, eu sempre deixei claro, eu que ditava as regras, quem pode entrar, quem que não pode. E no final das contas, caramba, tá ventando hoje. O descentralizado e o distribuído significa que cada pessoa pode fazer na sua casa, não tem uma empresa, não tem um lugar que as pessoas trabalhem para fazer isso. Cada um pode fazer, qualquer um pode participar. Eu nem sei quem são as pessoas que participam. Tem algumas que eu conheço até pessoalmente, sei quem são. Tem outras que usam pseudônimo e eu não faço ideia de quem sejam. E não tem problema nenhum, a coisa funciona. Esse é o sentido de descentralizado e distribuído. Inclusive, uma coisa que é importante notar nesse caso, eu já até fiz vídeo sobre isso, que é uma ilusão você achar que existem sistemas 100% descentralizados e distribuídos. Não existem. O sistema 100% descentralizado e distribuído, ele é sempre o ideal. Você corre para ele, você busca ele, o máximo de descentralização possível. Mas em si é impossível, porque afinal tem que ter alguém, no mínimo, fazendo manutenção do sistema. É o caso do Bitcoin que eu falo, né? O Bitcoin é a moeda mais descentralizada e distribuída que existe. No entanto, mesmo ela tem lá uma equipe de desenvolvimento, que são 4 pessoas que estão lá. É muito diferente do caso do Ethereum, que tem uma empresa por trás, tem um nome como Vitalik por trás, é muito mais centralizado. Mas dizer que é puramente descentralizado não existe. No final das contas, é a mesma ideia. O Visão Libertária, ele busca você ter uma produção de vídeos descentralizadas, com o mínimo de centralização possível. Vai ser zero? Não, nunca vai ser zero. Zero é impossível. Aí a praia hoje tá melhorzinha que ontem. Que ontem eu não vi, né? Anteontem. Olha que beleza, cara. A água aqui tá clarinha. Ok, tá meio verde, como é o normal aqui na Baía de Guanabara, mas tá bem melhor do que normalmente. É porque acho que fazem vários dias que não chove aqui no Rio. Aí a água fica um pouquinho melhor aqui na Baía de Guanabara. Continua tão suja quanto antes, tá? Não tem ilusões, não. As bactérias devoradoras de carne que fica aí, continuam aí do mesmo jeito. Mas pelo menos tá mais limpinha. Dá menos nojo de entrar na água. É, legal. Bacana. Que bom que a praia tá boa hoje. Então é importante notar isso, tá? Olha só, o Visão Libertária pode ser que nos próximos dias tenha só vídeos meus, tá? Ontem eu postei um vídeo produzido pelo pessoal, hoje também. Mas o que está acontecendo?
Como teve essa confusão toda, isso é natural. Algumas pessoas que contribuíram no site podem não ter entendido a mensagem, podem não ter levado na boa isso daí, podem não ter gostado, eu entendo, tinha muita gente que estava ajudando, a pessoa não deve ter gostado mesmo. É aquilo que eu falei, eu também não gostei nada de saber que eu estava ajudando pessoas que apoiam iniciação de violência contra pessoas pacíficas. Então, no final das contas, deu uma certa segurada, vamos dizer assim, no pipeline de produção do Visão Libertária. As coisas estão meio paradas lá, não tem andado muito, mas a expectativa minha é que, passado esse descontentamento inicial, as pessoas vão voltar a fazer os vídeos lá, vão voltar a ajudar. O processo todo continua o mesmo. E se acontecer, vamos supor, das pessoas não quererem mais ajudar, e é direito delas, lógico, a ideia de ser descentralizado e distribuído também implica que é tudo voluntário, quem faz quem quer, quem não quiser não faz, não tem essa. Talvez eu tenha que abrir algumas vagas para complementar e fazer as coisas andarem mais rápido, né? Como eu falei, eu vi lá, dei uma checada, ainda tem muito usuário, ainda tem muito colaborador lá do Visão Libertária atuando lá no coisa. Deu uma parada, é verdade, deu uma diminuída. O pessoal estava produzindo um monte de vídeos por dia, agora está mais quieto. Eu tô sem margem, então hoje eu publiquei um vídeo sobre o PSDB, meio-dia, e foi o último vídeo pronto que eu tinha lá do funil. Mas é o que eu falei, não tem problema, no mínimo vai ter o meu vídeo que eu faço todo dia lá pro Visão Libertária. Infelizmente, para muita gente, vai ser vídeo sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tem o pessoal dizendo que o Putin alugou um apartamento na minha cabeça. A questão é muito mais simples do que essa. Esse é o assunto do momento. Quem não está realmente preocupado com esse tipo de coisa é que não está prestando atenção, né? Então, eu vou continuar falando do Putin. Pretendo continuar fazendo um vídeo de manhã cedo no Ancapsu sobre a guerra, atualizações da guerra, e no Visão Libertária alguns comentários a mais sobre isso. E se tiver assunto, eu faço mais vídeos sobre isso. É o grande assunto do momento, quer você queira, quer não, é o grande assunto do momento. Então, e eu vou te falar um negócio, não vai acabar tão cedo não, tá? Eu acho que essa guerra, do jeito que a coisa tá caminhando, não vai acabar tão cedo não. Bom, vamos falar então sobre os assuntos do dia. Eu separei uns assuntozinhos aqui pra gente, algumas notícias pra gente comentar. Caramba, é muito bonito aqui. Ah, sim, não, antes disso, deixa eu falar da academia, pô. Fui lá naquele dia. Só que, adivinha, primeira coisa que a mulher pediu: a gente precisa do certificado de vacina. Aí eu, puta que pariu. Ou seja, nada feito. Vou ter que esperar mais um pouquinho até a próxima eleição, que o Eduardo Paes sair, e aí sim eu vou poder voltar a fazer exercício em academia. Olha que beleza. É isso daí, eu sou Eduardo Paes pensando na minha saúde. Eu, um cara gordo, precisando urgentemente de academia, não posso fazer porque um idiota inventou uma regra maluca, sem lógica nenhuma. Eu estou proibido de fazer academia. Enfim, faz parte. É isso que dá. Todos os habitantes de uma região geográfica acabam pagando o custo de viverem sob aquele ditador da região, infelizmente. Os russos, por acaso, vão pagar bastante caro. Eu estava vendo aliás,
Não sei nem se eu faço um vídeo sobre isso, mas vocês sabiam que a TSMC, que é aquela fabricante de semicondutores de Taiwan, entrou no boicote à Rússia, né? E esse é um dos assuntos. A infraestrutura russa de telecomunicações deve desabar em no máximo 6 meses. Por que isso? Porque não podem comprar chips mais modernos da TSMC. Mas vocês sabiam que os chips da TSMC são feitos com uma máquina holandesa? Agora eu não sei se é holandesa ou se é alemã. A ASML, que é a única empresa que tem capacidade de produzir aquelas máquinas que fazem chips de 7 nanômetros, 5 nanômetros, 12 nanômetros. Então, todas as fábricas do mundo, a TSMC e todas as demais que tem no mundo, elas usam essa máquina da ASML para fazer a litografia do chip, para imprimir as camadas em cima do silício e produzir o chip pequeno. Não existe outra fabricante de máquinas desse tipo. E essa empresa, ela aderiu ao boicote com o seguinte sentido: ela falou que, olha só, que qualquer empresa que vender chip fabricado com a máquina dela para a Rússia, o chip sozinho ou algum equipamento contendo o chip, ela vai parar de vender a máquina para aquela empresa. Ou seja, aquela empresa não vai ter como crescer mais a produção de chip. Nesse momento eles têm uma fila de demanda, né? Porque como está com falta de chip no mundo todo, eles estão com uma fila de pedidos enorme das máquinas que fabricam os chips. E ele falou, se alguma empresa vender para a Rússia, a empresa será tirada da fila de entrega das máquinas de fazer chip. Com isso, sabe o que está acontecendo? Até a China falou que não vai vender eletrônicos para a Rússia. Ok, eles podem ter falado isso, mas tentar vender por baixo dos panos. Mas o fato é que isso é um risco enorme para eles. É um risco enorme porque, no final das contas... deixa eu ver se a passagem por aqui está desobstruída de vez. É sempre bom, porque dia de semana assim é tranquilo passar aqui. Aqui não tem muita gente, mas final de semana é importante poder passar por aqui, que é o meu caminho reserva. Enfim, isso vai gerar um problema. Então o que eles estão falando? Vendas do tipo, o cara comprar um computador que tem um chip, um bom chip, ele continua conseguindo comprar o celular, continua conseguindo comprar, mas qualquer equipamento mais elaborado um pouquinho, inclusive equipamentos militares que precisam desses chips, não conseguem mais. A Rússia, um dos segredos que a Rússia tem para ter uma... Estou fazendo uma sessão de fotos ali. Um dos segredos para a Rússia ter um complexo militar tão grande, um exército tão grande, uma força armada tão grande, mesmo sendo um país relativamente pobre, né, com a riqueza do Brasil, com o PIB do Brasil, é que eles produzem muita coisa lá na própria Rússia. Eles têm um complexo militar muito forte lá. Só que esse complexo militar todo, a única coisa que eles não têm é a fabricação de chips. Então, e parece que isso foi mais um problema dessa história toda, né? Que é o fato que, como vocês sabem, estão faltando chips no mundo, né? As empresas estão comprando chips. Então, estima-se que a quantidade de chips de reserva nessa indústria militar russa é relativamente pequena neste momento. Não é que eles vão ter que parar de fabricar eletrônicos sofisticados, como drones, esse tipo de coisa. Imediatamente eles vão continuar podendo fabricar ainda, mas a cada dia que passa, eles vão ter dificuldade com isso daí, né? Então, o que eles estão prevendo é isso. Enquanto tem coisas lá, o pessoal vai continuar produzindo as coisas
Mas a situação, meu amigo, é meio desesperadora, né? Assim, já tem um monte de loja lá na Rússia que já não tem nada, né? Primeiro as lojas tipo Apple, não sei o que lá, que nego tirou tudo, né? Tirou tudo de lá, fecharam as lojas. Não tem nem estoque mais lá, já tiraram tudo, né? E se, mesmo as lojas normais de lá já não estão conseguindo mais, porque o que acontece com esses casos, né? As pessoas querem farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ou seja, o cara começa a salvar, a guardar para ele mesmo as paradas. Então, no final das contas, a situação está ficando preta lá. E a verdade é a seguinte, a Rússia ela tem uma capacidade de produção muito grande, principalmente na área de metalurgia. Ela realmente, na área de metalurgia, a Rússia é dos grandes líderes mundiais, mas o fato é que hoje o que faz diferença na maior parte dos casos é a eletrônica, são sistemas, e isso ela não tem mais. Até para as empresas russas, cara, coisas como, por exemplo, software tipo ERP, a ERP já falou que o SAP, né, a SAP que produz software do tipo ERP, a SAP já falou que não vai mais dar manutenção no software, não consegue mais atualizar o software, não consegue mais tirar dúvidas. Esse tipo de coisa é bastante crítico, tá? Para grandes empresas lá. Enfim, uma catástrofe iminente. É uma pena realmente a decisão idiota do Putin. Esse era um assunto. Deixa eu lembrar do outro assunto. Caramba. Sim. Depois de mandar os super terríveis 20 mil combatentes tchetchenos, radicais, muçulmanos para Ucrânia, que chegaram lá e prontamente morreram, agora a Rússia falou que vai mandar 16 mil radicais islâmicos da Síria para lá. Muito divertido, é isso mesmo, manda esse monte de radical acostumado com areia e deserto pro meio da lama, com frio do caralho. Vai dar muito bem, vai dar muito certo, Putin, manda mesmo. Os caras vão fazer vítimas, é lógico que vão, né? Os caras são combatentes. Isso mostra duas coisas. Primeiro que mais música. Deixa eu correr para sair daqui rapidinho. No final das contas, isso é muito mais propaganda do Putin do que qualquer outra coisa. O Putin falou a mesma coisa dos tchetchenos. Por que o Putin fala essas coisas? Porque ele quer desviar a atenção do povo russo. O povo russo está preocupado porque os russos estão morrendo nessa porra, tá todo mundo vendo isso. Um monte de recruta e coisa e tal. Vira aquele papo dos conscritos, né? Que ele falou que não teria conscritos no primeiro momento e depois já teve que voltar atrás e dizer que teve conscritos mesmo e já morreram um monte deles. Ou seja, isso está pegando muito mal lá na Rússia. Naquela visão daquele analista lá do FSB que a gente falou, eles estavam realmente preocupados com isso, porque na Rússia tem muita gente a favor da guerra? Tem muita gente a favor da guerra, mas a verdade é que não está uma disposição assim tão fantástica não. E no final das contas, quando tu começa a ver que está morrendo gente numa guerra que ninguém consegue entender que porra que o Putin quer com essa guerra. Olha as maritacas, cadê as maritacas? Elas costumam fazer ninho em alguma dessas coqueiras aqui. Não vou achar elas, não tem problema, estou por aí em algum lugar. Caralho, um Dragonite aqui, caramba.
Dragonite de grátis aqui, 2000 de CP. Nem que seja para guardar aqui. Pô, eu lembro no início do Pokémon GO, caralho, o Dragonite, cacete. Porra, que coisa incrível, eu dou uma perna por isso, né? Mano, Dragonite, o que será que eu pego? Será que eu desperdiço uma bola de uma Pokéball pra pegar ele? Vamos ver aqui. Ih, cara, ele tem um CP bom, bicho. Mais ou menos. Não tem outras coisas assim, não. Mas deixa quieto. Alguma coisa. Bom, então é isso daí. Qual que era outro assunto mesmo? Eu tinha falado do primeiro assunto, do segundo assunto, dos 16 mil Sirius. E... vamos falar do SNE. Putz, SNE é foda, cara. Não vou voltar daqui já fui muito longe já. Não vale a pena ficar estendendo muito não. SNE foi aprovado no Congresso. Deve ser sancionado por Bolsonaro. Mas eu vou falar para vocês, eu não gosto. O que é o SNE? SNE é o Sistema Nacional da Educação. É uma espécie de SUS da educação, né? Veja, o que acontece? Como é que funciona o SUS na verdade, né? Você vê, tem hospital que é do município, tem hospital que é do estado, tem hospital que é de não sei quem, tem hospital de todos os entes da federação, mas é tudo organizado pelo SUS. O SUS controla tudo. O SUS é um órgão federal que controla a porra toda. A educação, você tem hoje uma situação diferente. Você tem escolas no município. Cadê o marido? Deixa eu falar. Você tem as escolas no município, no estado, federais. E tem o Ministério da Educação, que em tese faz as regras gerais, mas ele não faz o controle de toda a educação, né? A educação ainda é relativamente dividida entre estados, municípios e estados, municípios e o governo federal. Então existe aí embora tenha algumas regras, tem a decisão do MEC lá, qual que é a ideia? Criar o SNE, que se torna esse SUS da educação. Na verdade, vai passar esse órgão a controlar todo o ensino público no Brasil todo, em todas as escolas. Você pode achar por um momento que é uma coisa boa. Por quê? Porque esse negócio vai entrar em operação agora. Bolsonaro provavelmente vai estar no poder ano que vem, até 2026, vai poder talvez lutar contra essa doutrinação esquerdista nas escolas. Então pode encarar isso como uma coisa positiva, né? Ou seja, ele vai ter algum poder contra essa massa de esquerdismo que tem por aí. O problema dessa história é aquilo que eu digo, cara. No final das contas, em algum dia, no futuro, a esquerda vai tomar o poder. Pode não ser em 2022, pode não ser em 2026, pode não ser em 2030. Amigo, é inevitável. O Brasil já é praticamente um comunistão completo. Um dia os caras voltam. E aí eles vão ter já a ferramenta perfeita para recolocar toda a doutrinação deles nas escolas. A saída é você centralizar, é você descentralizar isso. Deixar as escolas nos municípios, estados. Por quê? Porque você consegue ter pelo menos
alguma divergência saudável. É lógico, do ponto de vista libertário, o correto é acabar com o SUS, ninguém questiona isso, ninguém tem dúvida disso. E acabar com o SNE também seria ótimo. Acabar com o Ministério da Saúde, desculpa, com o Ministério da Educação e todas as escolas públicas seria ótimo. Mas eu não sei se vocês estão percebendo como é que as coisas estão funcionando. Isso não vai acontecer tão cedo. É uma questão aberta se um dia isso vai acontecer. Até arranja bichinho, ó. Opa! Então, no final das contas, é uma merda esse tal de SNE. Infelizmente foi aprovado e eu acho que Bolsonaro vai sancionar ele, porque como eu disse, ele vai vir com a ideia de não, vamos desesquerdizar as escolas. Só que isso é uma armadilha, meu amigo. Tem que descentralizar mesmo. Tem que fazer igual nos Estados Unidos, que deixa cada estado fazer a coisa de um jeito, que bem ou mal, se começa a dar uma merda muito esquerdista, muito grande, como na Califórnia, o pessoal se muda pro Texas, ou sei lá. E aí você evita esse problema. Agora, um negócio centralizado assim, fudeu. Se vier um governo de esquerda aí, meu amigo, fudeu completamente. Caralho, estão botando grama artificial aqui, né? Legal. Nem sabia que tava tão trocando, pelo visto. A de lá ainda tá antiga, ainda tem grama normal. Esses campinhos aqui do aterro são conhecidos aqui no Rio, cara. Vem muita gente jogar bola aqui, geralmente à noite, né? Porque agora de tarde o sol tá tão quente que o pessoal não vem não. Mas Parque Museu da República. Quanto tempo que eu não venho aqui? Saudade. Mais dia menos dia eu volto aqui. Deixa eu ir por aqui mesmo, que lá por cima é mais complicado. Enfim, tá vazio o Parque da Cidade. Será que tá fechado hoje? Não, sexta-feira. Não, tá aberto. O pessoal passando por lá. É que eu acho que a maior parte dos jogadores de Pokémon GO que vivia infestando aqui acabou que aprendeu a jogar Fly e nunca mais vem aqui. Estava cheio de jogador de Pokémon GO por aqui. Bom, temos mais notícias. Deixa eu ver as notícias. Finlandization, finlandização. Pois é. O que é finlandization? Finlandization é um termo que é considerado quase um insulto para os ucranianos. Mas consiste no seguinte: você sabe, durante a época da Guerra Fria, a Finlândia, ela estava digamos, no bloco comunista. Ela faz fronteira com a Rússia, né? A Finlândia tem uma fronteira enorme com a Rússia, coisa e tal. Então, durante o período que estava acabando lá a Guerra Fria, que estava acabando
a União Soviética já estava embicando pro fracasso dela, a Finlândia começou a se ligar para o leste. Um problema similar com o que está acontecendo hoje com a Ucrânia. O povo da Finlândia, percebendo o óbvio dos óbvios, preferiu se ligar com o resto da Europa do que com a Rússia. E da mesma forma que com a Ucrânia atualmente, a Rússia não gostou dessa ideia. Mas na época não teve guerra contra a Finlândia. Por que não teve guerra contra a Finlândia? Porque muita gente não sabe, mas a Rússia tentou invadir a Finlândia em 1939, 1940. E a mesma ideia da Ucrânia hoje. Não, a Rússia tem um exército 300 bobilhões de vezes maior que o exército da Finlândia. Então vamos lá invadir a Finlândia e coisa e tal. Que negócio é esse? A Finlândia está nos ameaçando ao não adotar todas as nossas políticas e brigar com todos os nossos inimigos. Vocês são obrigados a brigar com os inimigos, senão estão nos ameaçando. Fizeram essa mesma babaquice em 1939. E o que aconteceu é mais ou menos o que está acontecendo agora na Ucrânia. O exército finlandês, infinitamente menor que o exército russo, ainda assim foi lá e destruiu o exército russo completamente. Foi uma das tragédias da época lá da Segunda Guerra para a Rússia, né? E enfim, o que aconteceu depois disso? Então, como a Rússia não queria invadir a Finlândia de novo, já sabia que era roubada, eles acabaram fazendo um acordo. Mas na época a Finlândia, que a Finlândia saiu da influência soviética e queria se unir à Europa, a Rússia ainda era muito forte. Isso foi anos 1970. A Rússia ainda não tinha colapsado, ainda era muito forte, a União Soviética. Então a Finlândia ficou nesse negócio. Eles não queriam atacar a Finlândia porque já tinham tomado no cu, literalmente, em 1939. Mas também não queriam deixar a Finlândia decidir as coisas dela, e a Finlândia também ficou com medo, porque, porra, né, tudo bem, a gente ganhou em 1939, mas fazer guerra com esses caras de novo vai ser uma merda. Aí a Finlândia acabou aceitando uma constituição na época, que é mais ou menos o que o Putin quer que a Ucrânia aceite agora, que proíbe ela de se alinhar com a Europa, que proíbe a NATO, que proíbe a OTAN, que proíbe ela de ter mísseis, que praticamente desmilitariza o país e coisa e tal. E daí tem muito propagandista do Putin aí, muito viado e covarde, que acha que a finlandização seria a solução para os problemas da Ucrânia agora. Ou seja, eles poderiam aceitar uma constituição desse tipo, em que eles não têm direito a nada, eles vendem a soberania deles para a Rússia, em troca da Rússia parar de atacar eles, e tudo bem. Só que é o que o cara da Finlândia falou nesse caso. Isso foi uma vergonha para a Finlândia também. A Finlândia passou toda a década de 1970, 1980, praticamente controlada pela Rússia, mesmo estando se ligando aos países europeus. E o pior de tudo, você pode imaginar assim, ah não, então depois disso a Rússia nunca mais ameaçou a Finlândia de invasão, né? É lógico que não, você acha que não? É evidente que qualquer coisa eles ameaçavam a Finlândia de invasão também. Então o que ele falou, a Finlândia pagou um preço caríssimo de assinar essa constituição pró-Rússia, conforme a Rússia queria, para evitar uma guerra nos anos 70, acabou continuando ameaçando de guerra durante muito tempo. A única sorte da Finlândia é que a União Soviética depois desabou, né? Quando chegou em 91, a União Soviética deixou de existir, e aí a Finlândia correu e cortou fora a parada da Constituição castradora que ela usava, porque né, não existia mais União Soviética, agora não existia mais, só tinha a Rússia. Então no final das contas eles fizeram isso e conseguiram se safar, conseguiram sair do outro lado. Mas veja, até hoje a Rússia fala que não aceitamos a Finlândia na OTAN e não sei o que lá. Isso está nos ameaçando, como se alguém se associar a outra pessoa fosse ameaça.
Ou seja, e os ucranianos, tem gente falando isso, não, vamos fazer uma finlandização na Ucrânia. Não, nem os ucranianos, nem os finlandeses, nem os ucranianos querem isso. Os finlandeses se arrependem amargamente, deveriam ter brigado igual os ucranianos e conquistado a liberdade da Rússia no campo de batalha. Da mesma forma que a Finlândia enterrou um exército russo inteiro na fronteira deles, eu tenho certeza que a Ucrânia vai fazer a mesma coisa. Então é isso aí, minha gente. Grande abraço para vocês e até a próxima.